Olá, depois de um longo inverno, voltamos com o formato de vídeo. Eu tenho, como algumas pessoas que acompanham lá o Catherine York, podem ter percebido, eu fiz um lançamento aí no dia 1º de março, e aí por causa disso eu estava muito enrolada, questões como família, e questão do lançamento, produzindo conteúdo, e aí eu tive que escolher as batalhas, né. Então por isso que eu passei a mandar textos para vocês, era mais fácil de organizar, porque eu conseguia fazer um pouquinho aí por dia, e aí conseguia priorizar o lançamento. Não sei como é que vai funcionar agora, principalmente porque titia está fazendo consultorias e mentorias, inclusive se você tiver interesse, me fala, me chama por inbox, porque eu preciso pagar a ração renal da gata. E aí nesse processo, eu guardei algumas sugestões de aulas que vocês pediram, e uma das que vocês me pediram lá atrás, era a sobre o que que eu fazia em lançamentos de livro. E assim, vai ser muito anticlimático, porque eu não faço grandes coisas de diferente aqui, tudo que eu ensino para vocês é o que eu aplico no meu dia a dia, então, assim, vocês sabem mais ou menos o que vai fazer. Eu vou descrever aqui, vou falar um pouquinho sobre essas estratégias, porque a única coisa de diferente que eu faço é escolher qual estratégia que eu vou empregar. Porque às vezes, assim, tipo, às vezes não, né, a gente nunca pode sair abraçando tudo, porque algumas coisas não funcionam pra gente, como vocês vão ver que algumas coisas não funcionaram pra mim, e outras funcionam muito bem. Por exemplo, eu já estou escrevendo um livro e é por isso que eu estou mais enrolada ainda, e como eu acho que esse próximo livro tem mais potencial do que esse que eu acabei de lançar, questão de público, porque esse talvez seja muito nichado, porque ele é um tema de cowboys, eu acaba que ele não tem tanto público quanto o próximo, que vai ser um livro histórico. Então eu falei: "Vou testar o que eu nunca fiz", aproveitar o Carinho Otimiza, aproveitar toda essa galera bonita que conversa lá no boteco, sugerindo coisas, eu vou pegar e vou aplicar coisas que eu nunca fiz para ver se dava certo. E aí, eu fiz aqui, é isso que a gente vai conversar um pouco, e algumas coisas deram certo, outros não. A primeira coisa que eu queria deixar claro aqui nesse lançamento é que alguns dos meus livros vão sempre para o Wattpad. Então, por exemplo, apesar de eu ter lançado ele no dia 1º de março, lá em janeiro eu já estava falando sobre esse lançamento. Eu vou ligar a luz, porque eu estou achando muito escuro, porque o tempo fechou no Rio de Janeiro. Raramente chove por aqui, mas aparentemente, nossa, estourou na minha cara, ó. Vamos ajeitar aqui. Tem uma luz, gente, me sinto a influencer com esse negócio. Tá melhor? Pra dar uma iluminada no ambiente, só que tá muito escuro aqui. E aí, lá em janeiro eu comecei a falar desse livro. Eu na verdade eu não lembro nem se foi no final, não foi no final de dezembro, porque no final de dezembro eu estava fazendo a campanha de Natal, que eu acho que já até falei com vocês por aqui. Mas virou janeiro, eu comecei a falar muito de Anna Palmer, de livros de cowboy, de filmes de cowboy, da minha pesquisa, então e comecei a anunciar o Wattpad. Então a primeira coisa que eu fiz foi Wattpad e falar a respeito. Só mudar de fonte para não ficar esquisito aqui. Ó. E aí, eu comecei a publicar no Wattpad, eu fazia pelo menos 3 capítulos por semana, porque eu fiz uma conta porque eu sabia mais ou menos, baseado no formato que eu escrevo, na frequência, que eu conseguiria terminar, entregar ele de ponta a ponta, do início até o final, ali por mais ou menos início de março. E aí, por que que eu gosto de publicar no Wattpad? Eu não termino o livro antes de ir para o Wattpad, eu boto lá para eu ter alguma betagem. Eu sei que alguns livros, por exemplo, esse foi um que eu trabalhei com betas, mas é porque é um beta num nível, as pessoas comentam, as pessoas me dão sugestões que às vezes eu até mesmo emprego no livro. Então eu não termino o livro antes de começar a publicação no Wattpad, porque eu gosto desse retorno dos leitores. E ao mesmo tempo eu comecei a falar. Eu falo que nesse momento, você não fala o tempo todo.
Por quê? Porque senão você enche o saco das pessoas. E aí quando chegar já no momento que, por exemplo, o mês que você vai falar o tempo todo dele, as pessoas vão estar de saco cheio. Então a ideia é você falar muito de processo. Fala do processo de pesquisa, fala do processo de construção, processo de ideia, inspirações. Por exemplo, eu falava o tempo todo das pesquisas que eu estava fazendo, porque assim, abre aspas aqui, meu livro fala sobre um agente filtrado do FBI, que começa uma investigação num culto messiânico e, ao mesmo tempo, a nossa protagonista feminina foge desse culto. E aí eles se encontram e aí, durante a história, eles tentam desmantelar esse culto feito etc. E aí, para, por exemplo, o primeiro capítulo, que é a fuga da protagonista desse culto, eu fiz um monte de pesquisa sobre vegetação do Texas, sobre estrutura, sobre estrada, porque eu tinha muitas dúvidas no processo de escrita, por exemplo, sei lá, ela conseguiria se esconder se o dia amanhecesse? Haveriam haveria árvores para ela se esconder ou algum tipo de coisa, ou seria a vegetação, teria algum tipo de neblina, porque estava frio, sei lá. Eu comecei a montar a minha pesquisa, primeiro com topografia do Texas, eu sabia mais ou menos porque eu montei uma cidade fictícia, mas eu já tinha uma noção mais ou menos de onde que ela era. Nossa. Eu sabia mais ou menos de onde essa cidade era, então eu tinha uma noção ali de onde procurar no mapa, do que olhar, do que deixar de olhar, do que pesquisar. Também pesquisei muito sobre, tipo, força policial, DEA, FBI, treinamento, então acabei que eu pesquisei muito e sempre achava uma coisa curiosa ou uma imagem legal, tipo mapas, pra compartilhar nesse primeiro mês aí que eu não tinha tanto conteúdo para falar do livro. E aí quando chegou no dia 1/2, mais ou menos um mês, eu consegui terminar de escrever e eu enviei para a revisora. E aí quando eu enviei para a revisora, eu comecei todo o meu processo. Então ali na primeira semana, na verdade, né, primeira semana de fevereiro, eu comecei a fazer as coisas. Então deixa eu pegar minha cola aqui só para eu colocar direitinho. Então, a primeira coisa que eu fiz nessa semana foi falar com as parceiras, quem tinha interesse de fazer resenha, de ler antes, fiz todo o processo, enviei para algumas versão já antes de revisar, exatamente porque eu tinha um cronograma apertado. O ideal é sempre você o que te deixa mais confortável. Eu tenho conforto no meu trabalho, eu sei que eu tenho algumas questões aí no meu texto, mas não me preocupa, porque eu sei que são pessoas que eu trabalho há algum tempo, que elas entendem isso. E aí vale para ter mais tempo de leitura, eu às vezes prefiro enviar uma versão não revisada e depois atualizar se necessário, com a versão revisada quando ela chegar, do que deixar para a pessoa ler tudo em uma semana. Eu acho que acelera muito ela, eu acho que às vezes não funciona. Nesse meio tempo, eu fechei o material gráfico, que é capa, banner, comecei a produzir conteúdo. O que é eu começar a produzir conteúdo? Eu literalmente fiz 30 dias de postagem nesse período. Quando chegou mais ou menos ali por volta do dia 10, eu já tinha postagem programada até a primeira semana de março. Exatamente porque eu estava me sentindo estafada, estava me sentindo muito cansada, muito enrolada, e aí eu entendi que eu precisava organizar alguma coisa que tiraria esse peso dos meus ombros. Então, nessa semana eu fiz muito conteúdo. E aí você tem aqui, por exemplo, de ideias, vamos lá. Deixa eu dar umas sugestões para vocês, aqui a gente está repassando isso. Você tem as tradicionais, né, por revelação de capa, apresentação de personagens, datas oficiais, tipo pré-venda ou venda e etcétera. O que eu fiz de diferente aqui foi que eu fiz muitas listas e memes, porque a gente já teve essa conversa, vocês já estão careca de saber que a história lá do funil, que é um conteúdo mais tranquilo, mais fácil de ver,
Então eu fiz vários memes que não tinham nada a ver com o meu livro, tipo, sei lá, por exemplo, um cowboy tirando a camiseta e você falando que você lê o livro de cowboy por conteúdo, fiz listas de filme, listas de leitura, falei um pouco curiosidades do livro, inspirações, e aí aqui entrou, sei lá, aqui entrou o que eu já estava falando em stories, por exemplo, falei muito de Jana Palmer, falei de outras autoras clássicas que fazem livros de cowboy. Eu fiz, explicação de conceitos fortes no meu livro. Então, por exemplo, você vai lá, se você olhar agora, você vai ter, posts explicando o que que são cultos, a diferença de agroboy para cowboy, umas coisas assim. Eu fiz, a história de curiosidades, obviamente, curiosidades do meu livro específico, assim, curiosidades sobre o meu processo de escrita também, além das minhas inspirações. Deixa eu ver o que eu fiz mais. Eu fiz brincadeiras virais. Que são coisas, por exemplo, aquelas brincadeiras envolvendo o dia do aniversário da pessoa, a cor da blusa dela, e também as frases de aniversário, também fiz um bingo. Então eu montei um cronograma inteiro dentro dessa semana aí de frente, eu fiz acho que 30 postagens num menos de uma semana, e montei esse cronograma, respeitando algumas datas específicas, por exemplo, no dia do lançamento, obviamente, teria um anúncio de lançamento, no dia, da revelação de capa, eu costumo fazer a revelação de capa ali entre de 15 a 10 dias antes do lançamento do livro, eu costumo fazer algumas publicações de sneak peek da capa, então uns dias antes. Então eu tinha várias coisas, assim, por exemplo, tem publicações que você precisa da capa, então tinha que esperar a revelação de capa. Montei isso dentro de um cronograma, eu fiz tudo isso, eu programei tudo no estúdio do Facebook, que é gratuito, então eu conseguia olhar isso e ver essa frente com, sei lá, uma visualização total ali, porque tem um botão escrito calendário. Montei isso tudo. Então quando eu cheguei na segunda semana de fevereiro, eu já estava com parceiras resolvidas e produção de conteúdo resolvido. Então aqui eu montei a divulgação premiada. Divulgação premiada o que que é? É uma gincana em que você reúne pessoas para ajudar a divulgar em grupos de Facebook, em Telegram e etc. E aí você dá prêmios baseado na quantidade de pontos que aquela pessoa fez por dia, por exemplo, sei lá, uma postagem pontos, e você dá um prêmio final, de um sorteio, as pessoas participam. Eu achei muito trabalhoso de fazer e eu não vi tanto resultado assim. Eu já tinha feito uma vez, mas como eu falei, eu tentei experimentar nesse processo. Eu não voltaria a fazer, coisa pessoal minha. Eu já tinha feito uma vez, não tinha dado tanto resultado, eu tentei fazer mais uma vez, exatamente por causa desse processo, nesse teste que eu estava fazendo. E nessa semana também, eu montei todos os textos de e-mail, mensagem do WhatsApp e mensagem do grupo do Facebook. Que mensagens eram essas? Todas as mensagens clássicas. Então eu tinha, livro disponibilizado, o aviso de promoção. Eita. Aviso de promoção, o pedido de avaliação e etc. Nessa semana também, eu pensei um pouco comigo, né, já que eu já tinha feito todo o grosso de conteúdo, e pensei no que eu poderia fazer mostrando meu rosto, porque esse é o primeiro lançamento que eu faço mesmo com um cronograma bonitinho, mostrando meu rosto. Os outros lançamentos feitos por Catherine Ock não mostravam o rosto, tá, então deixa eu testar também outras coisas envolvendo meu rosto, já que eu não, por causa do meu cronograma, por causa eu não estar tão à vontade com o meu cronograma, não querer ficar enrolada com outras coisas, eu não queria fazer live. Era um dos pontos que tipo, eu não abria mão
para mim aqui nesse processo de lançamento, porque se eu fizesse live com uma parceira, eu tenho um volume muito grande de parceiras, se houvesse um interesse muito grande, eu não queria abrir essa porta. E aí eu decidi gravar a narração de parte de um capítulo e editei como um book trailer. Isso aqui me ajudou a perder um pouco, né, da vergonha. As pessoas gostaram muito. E também foi uma coisa diferente, que eu nunca tinha feito, eu também não tinha visto tanta gente fazendo isso, achei bem legal. Acho que é uma experiência que eu voltaria a fazer. E aí, nessa semana, passou com todas essas pequenas coisas, né, e aí já chegamos na terceira semana, e lembrando sempre que eu tinha enviado, para as parceiras o livro. Então eu estava sempre conversando com elas, e mais um trovão. Eu estava sempre conversando com elas, porque checar se elas receberam, se estava tudo certinho, por isso o tempo de um mês que eu costumo dar. E aí na semana anterior, aí nessa que eu montei os textos, eu chequei com elas tudo, então eu garanti que estava todo mundo com o livro, e aí eu só eu compartilhei com elas esse calendário de postagens, porque nesse momento eu já tinha, ideia do que eu ia fazer, e aí para que elas, se elas quisessem compartilhar, eu tinha. Quando chegou na terceira semana, meu livro voltou da revisora, e aí eu diagramei, subi, e aqui eu vou até confessar um negócio para vocês que na verdade deu uma cagada federal, porque o livro subiu, eu não conseguia tirar o livro, então o livro entrou alguns dias antes, mas vocês lembram que eu sempre falo para vocês que se alguém reparou nisso, você segura essa pessoa e faz a egípcia. Foi exatamente o que eu fiz. Eu fiquei de me fingi de morta, o livro nunca entrou, foi engraçadinha. E aí algumas pessoas repararam e eu conversei com elas, expliquei essa questão e deu tudo certo no final. Eu deveria ter nessa semana também feito cadastro no Scoob e no Goodreads. Eu esqueci. Acontece, muitas pessoas me perguntaram depois, mas a ideia é que isso também, assim que você tem uma capa, esteja perto do seu lançamento, você faça. E aí, eu passei o resto aí eu viajei, tirei uns dias, fiquei só vendo coisas que eu acabei deixando pendente, que eu tinha que resolver, tipo, aprovar banner, ver pessoas para entrarem no grupo da divulgação premiada, e aí chegou o bendito do dia 1º do 3. Nesse dia, o meu livro ia lançar um livro gratuito. Nós já falamos um pouco da estratégia de livro gratuito, só que não tinha muito a respeito de lançar o livro, dando o livro gratuitamente, que isso ajudava ele a subir logo, porque obviamente vocês lembram dessa estratégia, ele ajuda muito a você subir num ranking específico, que é o ranking de livro lançado, do livro gratuito, e aí nos dias seguintes eles costumam bombar muito. E assim que eu lancei o livro gratuito, o que aconteceu? Deixa eu estava vendo um monte de notificação, era sabe de onde? Do boteco, gente, vocês não param de falar. E aí, eh, quando chegou nesse dia, eu decidi fazer um lançamento gratuito, porque eu queria experimentar, queria saber deixa eu lá, queria saber mais ou menos como que isso funcionava, queria saber se funcionava para mim. Eu não gostei tanto. O que que aconteceu nesse dia? Eu tive uma subida enorme, eu vendi muitos 1000 livros, eu não lembro agora de cabeça quantos foram, acho que eu falei com vocês, acho que foi 5.000. E aí o que que aconteceu? O livro subiu muito no dia seguinte. No dia seguinte ele teve uma colocação muito boa, porque o que os meus livros costumam fazer é ir galgando, até que lá mais ou menos pelo 5º dia ele tem uma colocação boa e ele fica ali algum tempo, e aí, sei lá, depois de 2, 3 semanas que ele começa a cair. E dessa vez ele atingiu, assim, no dia seguinte, ele já estava numa colocação muito boa, e ele estava com avaliações. Então isso foi bom, porque o lançamento do livro gratuito me trouxe ranking e avaliações. Mas o que aconteceu no final das contas? Eu caí muito rápido também,
E aí o meu livro começou a agir do jeito que ele costuma agir quando eu lanço. Então eu não vi vantagem nesse tipo de lançamento, porque imediatamente depois que ele caiu, o meu livro fez um pico e caiu, e aí eu demorei uns 2 dias, ele começou a subir do jeito que ele sempre sobe. Então no meu diagnóstico, eu acho que acabei perdendo dinheiro. Mas, assim, coisas que eu deveria, testar para ver como é que funciona. Eu sei que para muita gente funciona exatamente porque é uma porta de entrada, são autores que não são tão conhecidos, e aí ficam conhecidos pelas pessoas e acabam ficando mais tempo no ranking. E aí, durante esse primeiro dia, eu pedi para nenhuma parceira soltar divulgação. Por quê? Porque eu queria que o material de divulgação fosse feito durante o dia que as pessoas poderiam comprar meu livro e pagar por ele. Então, durante a semana de lançamento, ele estreou por 199. A ideia era simples aqui, era um preço atraente para pessoas que viriam de anúncios parceiros. Aí, em 9/3, subiu para 599. Então, quer dizer, o que aconteceu? Durante, essa primeira semana em que as parceiras estavam distribuindo resenhas e os meus anúncios estavam no ar, eu mantive um preço promocional. E, obviamente, como a gente vai ver, daqui a pouco, eu anunciei isso também, foi mais um conteúdo da semana de lançamento. E aí, continuei com os meus anúncios, eu fiz anúncio por umas 2 semanas e fechei publis. Só que esses publis entraram no ar só na semana seguinte. Então, tipo, todos eles entraram no ar depois do dia 10/3. Por quê? O que que eu estou fazendo aqui? Mais uma estratégia. Eu estou segurando o meu livro, para mais pessoas verem. Obviamente, o publi eu pego os seguidores dessas pessoas. E aí isso funcionou, e agora eu estou gravando isso hoje é dia 16, o meu livro está entre os 200 mais vendidos da Amazon, está em primeiro numa categoria muito específica, e está entre os 30 mais nas categorias maiores, romance, porém específicas, né, as categorias mais filtradas. Se você não sabe do que eu estou falando, volte a alguns vídeos, volte a algumas postagens, porque a tia já ensinou isso, inclusive, no manual. E aí, eu coloquei esses publis, e aí passou também a semana inteira, e aí ele fez o comportamento que eu estou acostumada a fazer, que é ele subindo aos pouquinhos e parar mais ou menos ali no lugar que ele vai ficar subindo e descendo durante um tempo. Isso me garante um platô, a Amazon me indica para mais pessoas, e aí eu consigo ganhar um dinheiro mais ou menos do que é o esperado, consigo pagar meus custos e consigo pagar minhas contas com os lucros disso aí. Então deixa eu ver se faltou mais alguma coisa para falar para vocês. Tá, faltou a divulgação premiada. A divulgação premiada aconteceu de 2 a 7. Mesmo esquema que eu estava falando, nada aconteceu no dia do gratuito, porque eu não queria que as 2 coisas se misturassem, eu queria que todo o esforço fosse um esforço de venda, que resultasse em venda e que eu ganhasse dinheiro dentro disso. E aí, conteúdos que eu publiquei. Lancei, pá, eu tinha avaliações, eu tinha prints de ranking, eu tinha o aviso de preço promocional. Hoje eu estou escrevendo muito errado. Eu tinha aqui meu coisa. Eu tinha também os posts clássicos, tipo de disponibilidade, o desabafo. Que eu estava até tem uma postagem que eu explico mais esses tipos de publicação. Eu gosto muito do desabafo, porque, assim, só quem escreveu um livro, por mais que ele tenha sido escrito rápido, sabe do nosso perrengue, sabe como a gente vira especialista em algumas coisas, como a gente só pensa em determinados temas, e aí quando acaba, você tem aquele você fica meio órfão do assunto e, ao mesmo tempo, em que você não consegue desapegar tanto dele. Então, assim, esses posts eles são ótimos para isso, assim, tanto para a gente quanto para falar para as pessoas. Está chovendo no Rio de Janeiro. E aí, resumindo
tudo isso aqui. Você viu que a gente passou rapidamente, eu já cheguei no lançamento, a gente foi para 2 semanas à frente do lançamento. As o conceito maior foi produção de conteúdo, parcerias, que inclua também publis. Na verdade, vamos parcerias e publicidade, porque aqui eu consigo colocar publis e tráfego pago. O resto, tipo Wattpad, mensagens, mensagem de grupo de WhatsApp, essas coisas, elas ajudam de outro jeito. Isso aqui ajuda a divulgar, isso é o coração do meu lançamento. Os pedidos, por exemplo, em grupos de WhatsApp, em lista de e-mail, eles são bons para você conseguir avaliações, por exemplo, porque as pessoas estão mais próximas de você, são os benditos dos evangelizadores, procure lá no feed para você ler um pouquinho mais a respeito. E aí, essas pessoas, elas costumam ler primeiro, deixar a avaliação primeiro, então isso é legal. Nesse momento aqui, por exemplo, você poderia estar fazendo N outras coisas, por exemplo, você poderia estar dando brinde para quem comprou seu livro, te dar um print da biblioteca, você poderia estar enviando algum print digital para o seu grupo de lista de e-mails, você poderia estar fazendo várias coisas. Eu, por exemplo, com essa história do rolo do meu livro que entrou um pouco antes, eu acabei não enviando uma amostra para minha lista de e-mail. Eu costumo fazer sempre isso, eu sempre envio mais ou menos ali 1 ou 2 capítulos para as pessoas lerem com antecedência, para elas comprarem em pré-venda. Como eu não fiz pré-venda, dessa vez eu não enviei. E aí as estratégias que eu fiz foram, vamos lá, livros gratuitos. Eu fiz, como era uma série, eu fiz 2 livros gratuitos durante a campanha de lançamento. Isso deu muito certo. Só que porque era uma série, são 3 livros, e aí eu fiz livros gratuitos 1 vez por semana em cada livro da série. Então quer dizer que faltando 2 semanas para o lançamento, eu fiz o primeiro livro, faltando 1 semana para o lançamento, eu fiz o segundo livro. Isso gerou um boom de leitura e de venda nos 2 primeiros livros, que está rolando até agora. Eram livros que eles estavam muito abaixo na lista, eles estavam muito bem em listas específicas, mas eles estavam abaixo nessas listas que são mais abertas. E eles subiram juntos. Então isso me ajudou muito, porque as pessoas começaram a resenhar, deixar avaliação, falando muito desses 2 livros nessas 2 semanas. Eu fiz o livro gratuito de lançamento, como eu falei para vocês, eu não gostei tanto, achei que perdi dinheiro, mas vivendo e aprendendo, porque eu ia ficar pra sempre curiosa e eu precisava contar isso para vocês. O que me falam muito é que pessoas que estão iniciando melhor. Então, acho que pela quantidade de livros que eu tenho, pelo volume de leitura que eu atraio nos primeiros dias, não foi legal para mim. Eu fiz preço especial, lançamento. E aí, apesar de eu não aconselhar isso a vocês, porque eu sempre falo para vocês que é para vocês usarem isso para melhorar o metadado, então esperar algumas semanas, eu imediatamente fiz um box. Porque uma coisa que eu percebi dos meus leitores é que eles gostam de ler esses livros em sequência. E aí, colocando o box com um preço legal, eu ganho mais, porque o ticket é maior, e as pessoas gostam mais de comprar. Então, como eu já tinha tido a experiência com o livro gratuito, eu resolvi adiantar esse processo e já coloquei no ar. Ele não está canibalizando as vendas, tem seu público e está entrando dinheiro separado. Então, assim, eu sempre falo para vocês que eu gosto muito dessa coisa de box, de unisséries, porque é bom para todo mundo. É bom para o leitor que pega um preço melhor, é bom para a gente que ganha um ticket mais alto. E por último, obviamente, otimizar na Amazon, né? Fiz todo o processo que vocês conhecem muito bem, e aí eu tô recebendo as indicações lá, principalmente pelo sucesso desses 2 livros anteriores, pela série, está cadastrado como série, ainda tem o box. Então isso fez com que os 4 livros, que seriam os 3 livros mais o box, estivessem hoje os 4 nos 4 primeiros do item faroeste.
que é o Western, que é a melhor categoria específica para o meu livro. É isso, eu espero que vocês tenham absorvido alguma coisa aqui. Num geral, é o que eu falei, meu conceito maior sempre é a produção de conteúdo, o resto a gente consegue encaixar estratégia dependendo do que a gente queira fazer. No vídeo sobre plano de marketing eu abro mais isso, abro mais opções, então eu acho que é bem interessante se estudar e pensar com calma. Como eu falei, eu produzi tudo isso, pelo menos a parte de conteúdo, a parte de rascunhar estratégia, faltando pelo menos 30 dias, faltando um mês para o meu lançamento, exatamente para eu não me estressar, para eu não ficar tão enrolada, que eu já estou enrolada, então eu ficaria mais enrolada ainda se eu fizesse em cima da hora. E, além disso, me ajudou muito para ter esse pensamento de frente, para ver o que faltava, para inventar algumas modas. Então eu tive uma experiência boa aí, de fazer esse primeiro lançamento mostrando meu rosto e fazendo experiências aí que eu queria testar antes desse lançamento que eu tenho em maio. Eu espero que tenha ajudado vocês a pensar em estratégias para os lançamentos de vocês. Ok, então a gente se vê na semana que vem.